Amém. Mais um dia de vitória, a qual estamos dando continuidade a esse projeto tão lindo que é o projeto da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, rendemos graças a Ti, agradecemos ao Senhor por termos essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, que o Seu Santo Espírito, ó Deus, possa nos auxiliar em tudo. Ó Deus, o meu irmão, a minha irmã que está também se aplicando a aprender a Tua Palavra, ó Deus, que o Senhor venha nos auxiliar em tudo, fazendo-nos lembrar pelo Teu Espírito, tudo que estudamos, nos orientando, fazer as conexões, Senhor, na Tua Palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? É uma alegria estarmos na Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é um projeto lindo, e se você é aluno da Escola Bíblica, sabe que você está num excelente projeto, é um seminário contínuo, que te dá a possibilidade de você estudar de forma profunda vários assuntos da Bíblia. Geralmente as revistas, elas são selecionadas por assunto, e ali são contidos de forma bem amplificada, aquele assunto, se é sobre o Espírito Santo, você vai aprender como ele atua, como ele atuava no Antigo e no Novo Testamento, como o Espírito Santo distribui os dons, né? Os dons, os vários tipos de dons. Olha, é uma benção. E hoje nós vamos estudar, né, dons ministeriais. E hoje será o primeiro, né, que fala sobre o ministério do apóstolo, o ministério apostólico, né? O lição número 6. E nós vamos agora para o textual. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Olha, aí se encontra caracterizado e identificado 5 dons ministeriais. Dons ministeriais são aqueles dados à igreja, como presente à igreja do Senhor, para o seu crescimento e evangelismo, para que venha se ampliar. E como começou esse ministério, né? Quando começou? Nós vamos aqui... já aprendemos que já no tempo de Jesus, ele ali fez a escola dos apóstolos, que eram 12 discípulos por eles escolhidos, homens vocacionados e que foram instruídos para dar início ao ministério da igreja. Atuaram na fundação da igreja. E como que esse ministério cresceu, né? Estamos aqui. Porque alguém um dia se colocou à disposição. E o nosso Deus, ele vocaciona, ele capacita. E capacitou aqueles homens a curar, a expulsar demônios. Capacitou aqueles homens a ter autoridade espiritual. Então, os 5 ministérios, os 5 dons espirituais que fazem parte dos dons ministeriais são, né, o dom de apóstolo, evangelista, tá? Aqui tem pastores e tem doutores, profetas também. Então, esses são os dons ministeriais. Vamos ali agora à leitura bíblica em classe. Você possa participar conosco também dessa leitura que se encontra em Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. Diz assim o versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levando cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E eles mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outro para evangelista, e outro para pastores e doutores. Esses são os dons ministeriais. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Olha aí, para que se fosse edificado o corpo de Cristo, cada parte em seu belo funcionamento, até que todos chegassem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
Introdução. Os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando semelhante ao de Cristo. De acordo com as epístolas, aos Efésios e aos Coríntios, são 5 dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, mestres e pastores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja, local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor antes do mundo e simultaneamente crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando a sequência de Efésios 4:11. Iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Quem foram os primeiros apóstolos? Foram os discípulos escolhidos por Jesus para andarem com ele no seu período ministerial de 3 anos e meio aqui na terra. Sabemos que Jesus teve um ministério aqui na terra, e nesse ministério, como um bom líder, ele deixou pessoas preparadas para darem continuidade ao projeto da igreja. A igreja não foi algo feito de qualquer maneira, a igreja não foi algo que foi feito de uma certa forma, plano B. Não, o Senhor planejou a igreja, e esse ministério não poderia se perder. Ele preparou 12 homens que andavam com ele, oravam com ele, viam os milagres que ele fazia, e Jesus os advertia e orientava, e ali eles foram acompanhando Jesus. Lógico que teve um que o Senhor Jesus já previa que iria o trair, que foi Judas Iscariote, e este acabou se suicidando após a traição de trair Jesus, entregar a Jesus, para ser crucificado e julgado, e ali após ele se suicida, e aí outro discípulo, outro apóstolo vem tomar este lugar. Mas Jesus já previa que havia um de o trair, que era o filho da perdição. E nós vemos na palavra do Senhor que os discípulos a qual Jesus orientou, Jesus tinha cautela de explicar, e eles sempre estavam o acompanhando e vendo os milagres que Jesus fazia. Este que foi substituído já no lugar de Judas Iscariote, Jesus não estava mais aqui na terra, no seu ministério terreno, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha ascendido aos céus, mas os seus discípulos sabiam que não poderia ser qualquer pessoa que pudesse fazer parte daqueles apóstolos, daquele grupo dos 12 de apóstolos. Então tinha que ser um homem que acompanhou também a Jesus, que viu o ministério de Jesus, desde o seu nascimento, desde o seu batismo, seu batismo em águas, até a sua crucificação. Então, este homem que foi colocado no lugar de Judas Iscariote tinha que preencher também alguns requisitos. Essa escola que fala escola de apóstolo, o colégio de apóstolo, esse colégio era composto por 12 discípulos, como já falamos. Hoje, atualmente, no perfil que foi este colégio, no perfil destes apóstolos, primeiros apóstolos, que foram os 12 que Jesus escolheu, não temos mais, tá? Estes discípulos, esses apóstolos que foram orientados, que foram preparados, foram vocacionados, receberam autoridade para curar, para batizar, para expulsar demônios, e que viveram com Jesus aqui na terra, nesse perfil, não temos mais apóstolo, porque nós sabemos que hoje Jesus se ascendeu aos céus e que a igreja, a igreja tem dado continuidade à obra de Jesus, apontando e pregando para aquele que pode expiar pecados. Mas temos também hoje apóstolos, nós vamos falar sobre isso.
tá? Mas há uma grande diferença dos apóstolos do tempo de Jesus, da escola, dentro do colégio, né, apostólico, para os apóstolos de hoje. Mas a missão é a mesma, é de levar a palavra, pregar a palavra, expandir o evangelho. O que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente, como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Jesus é o apóstolo por excelência. Então, apóstolo aqui não tem o sentido de hierarquia. Apóstolo aqui é aquele que é enviado para pregar a palavra, para pregoar a Cristo Jesus, para a expansão do evangelho. Este dom ministerial é dado pelo Espírito Santo de Deus, e a pessoa que o tem é para pregar a palavra, é para expandir o evangelho de Jesus. Mas esses primeiros apóstolos, os 12 primeiros apóstolos, tiveram a rica oportunidade de andar com Jesus aqui na terra, presenciar aqui Jesus fazer os milagres. Uma coisa maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E vemos o cuidado de Jesus. Eu desejo deixar também para a sua meditação Mateus 28. Jesus, ele é crucificado, Jesus é morto, mas Jesus ressuscita. E vemos aqui em Mateus 28, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Olha o que o anjo falou, ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Olha aí, o versículo 7, que eu deixo para a sua meditação. E depois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. Olha, Jesus ressuscitou. E aqui Jesus, o anjo orienta as mulheres que vão dizer aos seus discípulos que Jesus vai ter com eles na Galiléia. Lógico, os discípulos foram a caminho, né? A caminho do lugar, seguir os 11 discípulos, porque um já havia se suicidado, né? Depois vai ser escolhido mais um discípulo para fazer parte desses apóstolos, né? Por isso que nesse lugar aqui tem 11, para o monte que Jesus lhe designara. Que bonito, né? Olha, o líder, Jesus, olha o exemplo de liderança. Não há liderança perfeita como a de Cristo. E é tão lindo perceber que até líderes já administrativos também admiram a liderança de Jesus. Lideranças fora das igrejas admiram a liderança de Jesus, porque Jesus era um verdadeiro líder. Jesus, ele via, mesmo em Pedro, com aquela inconstância toda de Pedro, que Pedro era um homem que ele poderia ser transformado em um grande líder da igreja também. Olha que coisa linda, né? Ele via Pedro na sua melhor performance. Pedro foi aquele que, quando Jesus foi preso, ele vai lá e corta a orelha, né?
dos servos de um dos sacerdotes. E Jesus ali havia o escolhido. Pedro é aquele que Jesus sabia que ele iria o negar, que havia fragilidade. Então Jesus não escolheu homens perfeitos para fazerem parte desse colégio de apóstolos, mas Jesus sabia que esses homens tinham a capacidade, que o Espírito Santo iria os capacitar, que mesmo nas suas fragilidades e imperfeições, mas que eles optaram a seguir a Jesus Cristo e que o Espírito ia formar neles, lógico, com a participação deles também, né? Que nós já ministramos aqui nessa escola bíblica dominical, que é uma mão dupla. O homem precisa fazer a sua parte, o Espírito Santo faz a sua, mas o homem precisa fazer a sua também. Por quê? Porque ele quer trabalhar o quê? De comum acordo com o homem. E uma coisa que o Senhor nunca vai tirar do homem é o livre-arbítrio. Então aqui nós vemos que Jesus, antes de se ascender aos céus, ele vai ter com seus discípulos. E aqui na Galileia, para o monte a qual o Senhor já havia designado. Olha, a grande comissão, Jesus aproximando falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Gente, essa palavra é linda, né? Estou convosco todos os dias. Jesus não está conosco hoje e amanhã não. Esteve conosco ontem, não estará. Não, o Senhor está conosco todos os dias. E nos fortalece, e nos capacita, e nos vocaciona a fazer a sua obra. Jesus sabia que o que eles haveriam de enfrentar, aqueles discípulos ali, era uma árdua missão, mas que eles também ali foram ministrados, receberam o Espírito Santo. E quando chega em Atos capítulo 1, ali o Senhor fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficaram ali aguardando, mas tinha outros mais. Eram 120 pessoas que aguardavam a promessa. Olha, nós precisamos aguardar as promessas de Deus. Eles aguardavam. Poderia ter tido mais, mas aqueles 120 aguardavam a promessa de Deus. E aguardando a promessa de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Era uma festa na cidade. A cidade estava em movimento. E quando eles recebem o Espírito Santo, eles falam línguas direcionadas por Deus, né? Línguas que o Espírito Santo colocava em seus lábios para falar. Olha, foi tremendo. Nós precisamos pedir o avivamento espiritual. Aviva, Abacuque lá já fala da palavra, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós temos o Espírito Santo porque Jesus foi aos céus e deixou o Consolador aqui na terra para o seu povo. Nós temos o Consolador, o ajudador, aquele que consola, e nós precisamos pedir avivamento. Devemos ansiar, devemos querer, porque são as escolhas do homem que vai determinar se ele está escolhendo ou não buscar cada dia mais a Deus. E nós vemos aqui, já no capítulo 2, eram 120. Olha, a igreja tinha 120 no capítulo 1, mas vemos no capítulo 2 que esse número tem um crescimento espetacular, um crescimento muito grande, porque Pedro agora cheio do Espírito Santo, batizado, avivado, revestido com o Espírito Santo, ele prega, a cidade estava cheia, era festa, período de festa, e quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Então a igreja pula, né, de um capítulo para o outro, de 120 para 3.120. Olha, veja o poder de Deus. E até hoje a igreja do Senhor, ela cresce. É lugares humildes, é lugares riquíssimos, mas você vê a igreja do Senhor. E ainda carece ainda que outros preguem esta palavra. E nós veremos mais adiante, no tempos atuais, homens que se dispuseram até colocar os seus bens para pregoar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
aqui se encontra a singularidade dos 12, né? Então, como foi o colégio, né, apostólico dos 12, não haverá outro, porque foi um período ministerial que Jesus esteve aqui na terra, né? Então, ele ministrou, ele capacitou esses apóstolos, eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, oravam com Jesus. Então, como foi esse colégio apostólico, não haverá. E esses apóstolos também, eles foram preparados para dar início a um projeto que era o quê? O projeto, os fundamentos da Igreja do Senhor. Né? A gente vê que a Igreja do Senhor, ela, né, a descida do Espírito Santo, já estava ali os apóstolos preparados e deram continuidade, pregando a palavra do Senhor, abrindo igrejas, né, em várias cidades. Então isso aí tudo foi o quê? Algo preparado pelo próprio Jesus. A igreja não é algo desorganizado, a igreja não foi um projeto secundário, a igreja foi um projeto que o Senhor, quando esteve aqui na terra, ele deixou pessoas preparadas para darem continuidade à mensagem de redenção para a humanidade pecadora. Louvado seja Deus. Aqui diz que receber autoridade do Senhor, né? Para pregar, para curar enfermos, para expulsar demônios. Quem nos capacita é o Senhor para fazer. E esse dom ministerial, o dom do apóstolo, que é dado à igreja para crescimento. Novamente falo, não é hierarquia, apóstolo, não. É aquele que vai, é aquele que leva a palavra, é aquele que traz expansão, né, para o reino de Deus. Louvado seja Deus. E aquele que iria substituir Judas Iscariote, ele precisava ter observado todo o ministério de Jesus, desde a sua, né, do seu batismo em água até a sua crucificação. Aí nós vamos falar agora do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi aquele que não participou desse colégio, ele não participou do colégio dos 12, do colégio apostólico dos 12, porque o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo, mas ele foi considerado apóstolo porque as suas obras, as igrejas que ele abriu, toda a expansão, não teria como os demais apóstolos, e de certa forma, questionar o seu ministério. Mas ele foi um apóstolo que não participou do colégio apostólico de Jesus, mas Jesus esteve com ele, ele era um perseguidor, né? Paulo, que na sua linguagem, né, aramaica, Saulo, mas traduzindo para o romano, uma linguagem romana, é Paulo, né? Hoje não se faz mais essa tradução, hoje se respeita o nome da pessoa com a sua forma de falar na sua língua de origem, tá? Não se faz mais essa tradução de idiomas no nome próprio da pessoa. Mas nós vemos que Paulo era aquele que ele se converteu, ele tinha também um título romano, que ele já adquiriu desde o seu nascimento. Estudiosos, né, comentam que a família dele, pais, deve ter prestado algum serviço a Roma e receberam esse título, e por ele ser filho, recebeu esse título romano também. Mas Paulo era judeu, tá? Ele era judeu, mas era um judeu muito aplicado ao judaísmo, estudava, e ele era tido como um mestre também, quase um mestre, porque ele tinha muita aplicabilidade nos estudos a qual ele ali permitia, né, era a sua cultura, mas não era uma cultura que ele deixava passar de forma superficial. Ele se aprofundou em toda a lei. E ele estudou com Gamaliel, que era um homem muito conhecedor da palavra, um homem profundamente, né, conhecedor da palavra, um mestre, né,
em excelência, e ele teve esta oportunidade. O apóstolo Paulo era um homem de conhecimento, era um judeu de conhecimento. Tanto é que quando ele é preso e por expulsar, juntamente com Silas, um espírito imundo de uma jovem, e ali ele foi açoitado, foi preso, e quando o soltaram, ele falou, não, mas eu sou também um cidadão romano, eu tenho essa cidadania também. Né? E não vai me dispensar assim, me liberar de qualquer forma. Então era um homem que quando ele se converte, a conversão dele foi que o próprio Jesus se revelou a ele. Paulo, ele se dedica, toda a dedicação que ele tinha no judaísmo, ele terá agora para pregar a Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Ele irá pagar o preço. Olha, não houve apóstolo como o apóstolo Paulo na Bíblia, tá? Ele escreveu várias epístolas. De 27 epístolas, ele escreveu 13. Era homem que pagou o preço. No final do seu ministério, olha o que ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele verdadeiramente se dispôs a pagar o preço pelo ministério, que ele sabia que era um ministério árduo. Por esse ministério ele foi açoitado, ele sofreu naufrágio. Olha, mas ele ficou firme. Apesar de ter este dom de apóstolo, ele sabia que iria requerer dele muito esforço também. É aí que está a dedicação, a parte do homem. O homem precisa decidir. Deus não vai obrigar o homem a nada. O homem pode ter um ministério, o ministério de pastor, o ministério de profeta, o ministério de mestre, o ministério de doutor. Mas se ele não se colocar para ser usado como ferramenta, o Senhor não vai o obrigar. É dado para ele, ele foi preparado, mas terá que pagar um preço também. O ministério de doutor e mestre, ele terá que ter muita aplicabilidade, ele terá que se aplicar a este conhecimento, estudar profundamente a palavra do Senhor. E para manter também nesse ministério, é ler, reler, depois ler de novo, reler novamente. A palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs e você estuda, e o Espírito Santo, às vezes você estuda a primeira vez, você não tem foco numa passagem, aí você estuda a segunda vez, já se desenvolve na sua mente um versículo, aí você vai refutar, vai buscar. Se você também tem o desejo de ser um professor na escola bíblica dominical, saiba que o Espírito Santo te auxilia, mas você precisa se aplicar. Então, Deus pode fazer tudo? Pode, gente, fazer tudo pelo homem, mas o homem precisa fazer a sua parte também. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, homem muito usado por Deus, um homem que tinha verdadeiramente uma vida voltada, né? Após reconhecer Jesus como Senhor ali no caminho de Damasco, né? Ele perdeu a visão e o Senhor Jesus se revela a ele e disse: Paulo, por que me persegue, né? Por que você está me perseguindo? E ele ficou assim: meu Deus, mas por que, Senhor? Né? Eu sou Jesus. Então ele compreendeu que ele estava perseguindo a Jesus, e Jesus era real. Jesus se revelou a ele. Barnabé foi ter com ele, ministrou sobre ele. Paulo ficou bem da sua visão. Mas ele precisava, né? No início houve uma grande desconfiança do seu ministério, porque olha, o homem que perseguia agora se propõe ser perseguido, né? Muitos não confiavam no seu, ele passou por essa desconfiança, né? Muitos não confiavam no seu ministério, mas o tempo foi mostrando os frutos que o apóstolo Paulo deixou, as igrejas, né? Que são os frutos do seu ministério. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Com um grande tratado teológico, encontramos em sua epístola aos Romanos. Seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação de Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O menor dos apóstolos, o apóstolo Paulo, não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem
testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como se nascido fora do tempo, o menor de todo. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino. As igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Hoje, na atualidade, a apostolicidade atual. Ainda há apóstolo, no sentido estrito do termo, de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os 12 não mais existe. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então, aqui, esses 12 apóstolos, terão um lugar de honra aqui, que a palavra do Senhor diz que, a palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre o trono para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Olha, muito lindo. Apóstolo fora dos 12. A carta dos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Aí diz aqui, bem como os parentes de Paulo, Andrônio e Júnia, ao longo do Novo Testamento, no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja. Nós vemos que além de Paulo, teve Paulo, Barnabé, esse também não foi tido, Barnabé também não participou desse colégio de apóstolo, que ali eram os 12 que andavam com Jesus, mas também foi um homem que fez grande obra, grande mistério ele fez. Marcos também fez, Silas esteve ali com Paulo também. Então nós vemos que homens direcionados por Deus, guiados por Deus. O ministério apostólico atual, não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela igreja romana, infelizmente copiada por algumas evangélicas. Veja bem, hein? Para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que é o ministério de caráter apostólico, atualmente missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho. São dignos de serem reconhecidos verdadeiramente como apóstolos. Tá? Então, olha só, nós vemos que há lugares, e aqui vai falar no tempos atuais, homens que mereciam até ser chamados por apóstolo. Que apóstolo nos tempos atuais é tido muito por questões de hierarquia, é tido muito por questões de passar título, mas esse título que é passado foi muito justificado pela existência do poder papal, E algumas igrejas evangélicas copiaram essa questão, essa imitação, essa doutrina da Igreja Católica, A Igreja Católica começou com essa doutrina e que justificava a existência do poder papal. E algumas igrejas evangélicas começaram também. Muitas das vezes você vê esses títulos de apóstolo, mas com um poder de hierarquia, aquele que está diante tem um poder maior, aquele que tem toda a responsabilidade em cima de um grupo, mas aqui pela palavra de Deus não é visto o poder de um apóstolo como aquele que fica numa igreja local. O poder do apóstolo, ele era titulado assim porque ele abria a igreja, ele levava a palavra do Senhor. Você vê que Paulo, ele abriu várias igrejas, ele cuidava dessas igrejas à distância, buscando saber como é que estava a igreja, orientava quando tinha algum conflito, mas ele não ficava somente uma igreja, porque a palavra apóstolo é enviar, remeter,
levar o evangelho, uma mensagem específica. E na palavra de Deus é o quê? Levar a mensagem de Cristo Jesus. Hoje o que nós vemos é muitos homens que se titulam, usam esse título, de certa forma, para ter uma autoridade, como designar uma autoridade sublime, né? Mais elevada, mais elitizada. Mas não é assim que a palavra de Deus remete a esse título, né? Esse título é dado como um dom espiritual dado pelo Espírito Santo de Deus, que é vocacionado, né? São 5 dons ministeriais que é dado como presente para a igreja, e entre esses está o apóstolo, né? Que é apóstolos, profeta, evangelista, mestres, pastores. Esses são os 5 dons ministeriais. A pessoa também, para ser um pastor, depois as próximas lições irão falar de cada dom ministerial desse, também precisa ser separado por Deus, dado por Deus, né? Então aqui fala de alguns homens que na nossa atualidade, nos tempos recentes, eram homens que mereciam receber esse título. Então aqui fala sobre John Wesley, né? William Carey, Moody, vários homens que fizeram grandes obras, né? Daniel, né, Bergen, né, que foi um homem que Daniel, ele deixou a sua cidade, veio para o Brasil, parou em Belém. Eles vendiam, né, Bíblias para poder sobreviver. Então abriram mão de tudo que eles tinham na terra dele, no países deles, para trazer a palavra. Trouxeram grandes ensinamentos, fundaram a Assembleia de Deus, né, aqui no Brasil. E a gente vê Moody, para quem gosta de escola bíblica dominical, foi um homem que ele amava a escola bíblica dominical, e quando ele desejou ser um professor da escola bíblica dominical, seu pastor falou: olha, você vai ter que arrumar bancos e você vai ter que arrumar bancos e alunos, porque já tinham professores, né? Tinha uma grande parcela de professores, e ele vai lá, alugou um banco, foi lá, arrumou alunos, depois ele foi lá, alugou outro banco, alugou aluno. Ele chega a relatar que o melhor momento para ele era quando ele estava numa escola bíblica dominical. Então foi um homem que viveu no século XIX e um homem que investia na obra de Deus, não somente em recursos, mas também no evangelismo, a garanhar outros alunos para a escola bíblica dominical. Chegou ao ponto da escola bíblica dominical ali ter 1.500 alunos. Gente, eu amo a escola bíblica dominical. Falar escola bíblica dominical, você vê um aluno se desenvolver, um aluno não conhecer um texto, daqui a pouco ele está falando daquele texto com ousadia, está pregando. Olha, escola bíblica dominical, que o Senhor, eu oro para que o Espírito Santo de Deus coloque esse desejo de todos os crentes participarem da escola bíblica dominical. Você que não participa, você que está oscilando ainda, não tem aquele desejo, olha o Senhor, se a irmã Carla, que a irmã Carla está falando, a diaconisa Carla está falando, é tão importante, ó Deus, eu quero experimentar. Eu atuo na escola bíblica dominical desde 13 anos de idade, são 31 anos de idade, atuando na escola bíblica dominical, e parece que foi ontem, porque eu gosto demais da escola bíblica dominical. Então, assim, homens que verdadeiramente amavam a obra de Deus, né? Amavam a obra de Deus, tinham a obra de Deus como excelência e pagaram alto preço. Muitos desses homens fizeram fortunas, tá? Publicando livros, inários, e morreram pobres, mas ganharam muitas almas para o Senhor. Muitas almas foram salvas por Senhor. E que Deus possa, né, abençoar a todos nós. O que falar de John Wesley, né? John Wesley, que com 5 anos de idade, ele foi tirado de um incêndio. Com 8 anos de idade, ele já foi aprovado a participar da ceia. E foi um homem que era tido, né, ali como uma tocha viva. Um homem que pregava a palavra de Deus, um homem que atuava nas igrejas. Quando as igrejas se fechavam para ele não pregar mais, ele ia para as áreas públicas para pregar a palavra. Ele ia para as praças, ele ia pregar a palavra do Senhor. Então, assim, a palavra de Deus, ela é tremenda. O que falar
de Winston Tylon, né, que também amava os chineses, não era a sua nacionalidade, mas seu coração ardia para fazer missões na China, a qual ele atuou vários anos ali da sua vida, no seu ministério na China. Ele nasceu em 1832 na Inglaterra, mas o seu ministério foi grande parte na China. Foram 57 anos de ministério. Ele ia para as áreas pobres da China, seu coração ardia, por quando ele sabia de uma morte de um chinês, seu coração queimava em saber que todos os dias chineses estavam morrendo e destinados ao inferno por não conhecer a palavra. Então ali o ministério dele foi amplo na China. Então nós vemos que homens entregaram grandes partes das suas vidas pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? E que Deus possa nos abençoar. Aqui no Brasil nós também tivemos, além desse, tivemos outro, o Daniel Berg, que eu já comentei. Ele vendia a Bíblia para sobreviver, veio do seu país, deixou a sua pátria, não se incomodou com o que acontecia aqui no Brasil, né? As dificuldades que tinha no Brasil, mas ele queria arder, o seu coração ardia, ele queria ser aquela tocha, aquele que levava a palavra de Deus aqui no Brasil e fez história, né? Então, nós sabemos que estes homens que abriram mão de suas pátrias, abriram mão muitas das vezes do seu conforto, abriram mão de estarem vivendo de recursos que eles produziam, que eram homens que produziam, muitos deles produziam recursos, mas que entregaram todo o seu recurso para que o evangelho do Senhor fosse propagado. Que Deus possa vos abençoar, e essa chama no seu coração possa arder, de você conhecer mais a palavra do Senhor e pregar o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe e fique na paz.